Olá! No vídeo de hoje vamos entender como funciona a membrana plasmática e como os fenômenos da osmose e a integridade da membrana podem ser observados na prática. Para isso, vamos realizar dois experimentos utilizando batatas e beterrabas. A osmose será o principal fenômeno que veremos na batata, e a integridade da membrana, que depende da composição lipídica e das proteínas, será o foco do experimento na beterraba. Bom, inicialmente traremos uma breve explicação sobre a membrana plasmática das células. Ela é formada por um modelo de mosaico fluido, uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas inseridas. Por ser semipermeável, ela permite que algumas substâncias passem livremente, enquanto outras precisem de transportes específicos. É essa seletividade que garante o equilíbrio interno, chamado de homeostase. Para realizar esse controle de entrada e saída de substâncias de maneira eficiente, a membrana utiliza diferentes mecanismos de transporte, que podem ser agrupados em transportes passivos, nos quais não há gasto de energia, e transportes ativos, que exigem energia para mover substâncias contra os gradientes de concentração. A difusão simples ocorre diretamente através da bicamada lipídica, permitindo a passagem de moléculas pequenas e lipossolúveis, como oxigênio, gás carbônico e alguns outros hormônios esteroides. Esse processo depende apenas do gradiente químico e da permeabilidade da membrana. Já a osmose corresponde ao movimento de água através de canais específicos chamados de aquaporinas, deslocando-se em direção ao meio com maior concentração de solutos. Trata-se de um fenômeno fundamental na regulação do volume celular e no equilíbrio hidroeletrolítico. A difusão facilitada também é um transporte passivo, porém depende de proteínas de membrana, como canais iônicos e transportadores, para permitir a passagem de moléculas que, por tamanho ou polaridade, não atravessariam a bicamada lipídica sozinhas. Já os transportes ativos exigem gasto energético, geralmente na forma de ATP, pois ocorre o deslocamento de substâncias contra o gradiente de concentração. O exemplo mais representativo é a bomba de sódio e potássio, responsável por manter as diferenças iônicas essenciais para a excitabilidade celular. Também incluem-se nesse grupo os sistemas de transporte acoplado, como o sim-porte e antiporte, que aproveitam a energia armazenada nos gradientes iônicos para movimentar outras moléculas. Bom, no experimento da batata, nós utilizamos 3 batatas, sal, água e açúcar. Na realização do experimento, nós cortamos 3 batatas ao meio e fizemos pequenas cavidades no seu centro. Em seguida, em cada cavidade adicionamos açúcar, água e sal. Após 1 hora, foi possível observar com nitidez a ocorrência do fenômeno da osmose. Na água pura, que é considerado um meio hipotônico, a água entrou na batata e a deixou mais rígida e inchada. Já na água com sal e açúcar, que foi o meio hipertônico, a água saiu da batata e assim ela ficou murcha. Isso ocorre porque a membrana permite a passagem de água, mas não dos solutos, gerando a osmose. A osmose observada na batata ocorre porque as suas células possuem uma membrana plasmática semipermeável, capaz de permitir a passagem de água, mas não de solutos como o sal e o açúcar. Quando a batata é colocada em uma solução hipertônica, com maior concentração de solutos do que o interior da célula, a água sai do citoplasma por osmose, fazendo a célula perder volume e a batata ficar mais murcha devido ao processo de plasmólise. Na batata com água em seu centro, a solução era hipotônica, com uma concentração de soluto menor do que a do interior da célula. Nesse caso, o movimento é inverso. A água entra na célula, aumentando a pressão interna, tornando a batata mais rígida, fenômeno chamado de turgência, essencial para o mecanismo dos vegetais. Em um meio isotônico, o qual não foi apresentado no experimento, as concentrações de solutos são iguais, e nessa situação, a entrada e a saída de água ocorrem na mesma proporção. Assim, o experimento com as batatas demonstra de forma simples como a osmose depende do gradiente de concentração e revela como a integridade e seletividade da membrana plasmática são fundamentais para a sobrevivência e estabilidade das células. Bom, agora para exemplificar de maneira clara sobre a integridade da membrana diante de diferentes substâncias, realizamos o experimento da beterraba.
Bom, as beterrabas foram cortadas em cubos e utilizadas dessa forma, e as substâncias que nós usamos foram sal, água sanitária, álcool e água destilada. Para a execução do experimento, nós utilizamos um pedaço de beterraba para cada recipiente contendo as substâncias. Após 15 minutos, nós conseguimos extrair os resultados desse experimento. No experimento com a beterraba, observamos como a integridade da membrana plasmática e das membranas internas dos vacúolos determina o quanto do pigmento beta-cianina é liberado para o meio externo. Em água, onde não há agentes agressivos, a membrana permanece íntegra e a liberação de pigmento é mínima, pois as proteínas e lipídios mantêm suas interações normais. Já as soluções como o álcool, a perda de cor observada no tecido ocorre porque essa substância desestabiliza estruturalmente a membrana. O álcool rompe as interações hidrofóbicas dos fosfolipídios, aumentando sua fluidez e permeabilidade. Já na solução salina, a alteração ocorre principalmente por diferenças osmóticas que provocam saída e entrada de água e podem tensionar a membrana, modificando sua permeabilidade. Já a água sanitária, que é um forte agente oxidante, desnatura as proteínas, oxida os lipídios e destrói a estrutura da barreira e o pigmento da célula. Assim, os diferentes comportamentos da beterraba evidenciam como a estrutura molecular da membrana e sua capacidade de transportar água e solutos de maneira controlada são essenciais para manter a estabilidade celular, demonstrando que qualquer agente que altere o pH, a fluidez ou a integridade da bicamada impacta diretamente a liberação de compostos internos. Os dois experimentos revelam funções essenciais da membrana plasmática. A batata demonstra osmose, ou seja, como a água se movimenta em resposta à concentração de solutos. Já a beterraba revela como condições químicas diferentes afetam a estabilidade e a permeabilidade da membrana. Juntos, eles mostram que a membrana é dinâmica, sensível e essencial para manter a vida celular. Após esses simples experimentos, conseguimos visualizar processos celulares fundamentais. A membrana plasmática não é apenas uma barreira, ela organiza, protege e regula todo o funcionamento da célula. Muito obrigada!